Olá pessoal, fazendo um vídeo prometido para vocês de rema. São algumas questões aleatórias, né, só para vocês, para cobrir alguma coisa que eu acho que eu vi que ainda ficou em dúvida, que vai dar uma base para vocês resolverem a lista. Não vai ser necessariamente a lista, acho que pode ter um ou outro exercício da lista, acho que são 5 exercícios aqui, mas para dar uma base para vocês realmente fazerem por si próprios, tá? Então, com isso aqui vocês podem voltar com calma, assistir a velocidade que vocês quiserem e tudo mais. Bom, eu vou começar com esse problema. É um problema simples, mas é a base aí desse problema de treliças. Então aqui ele tem duas hastes de alumínio que elas suportam a carga vertical. Então tem uma carga aqui P de 20 kN aplicada aqui nesse ponto A. E ele quer saber os diâmetros requeridos se o esforço de tração admissível para o alumínio for de 150 MPa. Então o máximo que cada uma delas desses materiais podem aguentar aqui é esse 150 MPa. Bom, esse problema ele dá para fazer de algumas formas. Tá vendo que aqui eu coloquei no ponto A. Normalmente o que a gente faz, né? A gente vai vir aqui nesse ponto e nesse ponto e acha as reações. Só que como aqui só tem essas duas treliças, essas duas barras, desculpa, essa barra daqui a gente já encontra. Nem precisa, porque a gente não está interessado aqui na reação em si. E basicamente também, se a gente sabe que se a gente encontra esse FAB aqui também vai ser FAB. Se a gente encontra FAC aqui também vai ser FAC. Então a gente já pode, nesse caso, a gente já pode encontrar direto no ponto A, fazer direto a soma das forças igual a zero no próprio ponto A. Já achar direto as forças que agem sobre a barra, porque normalmente a gente acha as reações, vertical e horizontal, né, quando tem, né? E depois a gente encontra então deixa eu fechar isso aqui, isso vai atrapalhar. Depois que a gente encontra então as forças ao longo das barras, né? Aqui não, a gente já pode colocar direto. Então eu coloquei aqui, ó. A gente sabe que o admissível é 150 MPa. Então no A eu vou colocar sempre saindo do ponto, né? Saindo do ponto. Chamei de FAC, de FAB. Aqui é 45 graus. Isso foi dado um problema também. E aqui tem a força de 20 kN aplicada. Bom, em Y, por que eu resolvi fazer em Y primeiro, né? Tá vendo que em Y já tem uma que a gente conhece. Então, a hora que eu igualo em Y é melhor. Eu já vou encontrar logo a FAB direto. Em X, tem duas que eu não conheço. A FAC e a FAB cosseno de 45. Então, começando em Y, eu vou ter FAB seno de 45, né? Tá assim um ângulo aqui. É igual a 20. Em Y, então aqui a gente passa dividindo, já acha o FAB é 28,3 kN, é positivo, então é tração. Em X, vou ter FAB cosseno de 45, tem que ser igual a FAC. Então a gente acha o FAC igual a 20 kN, também é tração. Tá. Uma vez que a gente achou isso daqui agora, a gente vai achar as tensões em cada um, que é só dividir pela área. Bom, ele quer exatamente qual que é o diâmetro que aqui pode ter, para que ele consiga, para que não passe desse valor admissível aqui de 150 MPa, né, as tensões. Então, por isso que ele não deu. Aí eu sei que o sigma a gente já achou as forças, o sigma agora é a força dividida pela área, então da barra AB é a força AB dividida pela área AB. Eles podem ter diâmetros diferentes, porque as forças são diferentes. Então, o FAB a gente encontrou aqui, 28,3 kN, 28,3 vezes 10 ao cubo, dividido pela área. A área, gente, é πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. Essa forma é utilizada também para você não ter que achar o raio primeiro, pegar o diâmetro, dividir por 2, achar o raio e fazer πr ao quadrado. Você pode usar simplesmente essa fórmula, πd ao quadrado sobre 4. Tem a forma com raio e tem a forma com diâmetro. Com diâmetro, πd ao quadrado sobre 4. O d às vezes pode ter também o símbolo φ, que é uma bolinha com tracinho no meio, assim. Depende do livro. Eu vou usar uns dois só para vocês se acostumarem com isso. Tá. Então, como eu não tenho diâmetro, isso aqui eu vou ter que deixar como incógnita, né? Força dividida pela área, πd ao quadrado sobre 4. Esse 4 está aqui embaixo, vai lá para cima multiplicando. Então, faço as contas, as operações com os números que estão aqui. Eu acho isso. 3,66 vezes 10 a 4 sobre d ao quadrado, né? d ao quadrado. Bom, para o diâmetro mínimo, tá vendo que quanto menor o diâmetro, maior vai ser o sigma. Se o diâmetro ficar muito pequenininho, esse sigma
acaba ficando muito alta, né? Essa tensão fica muito alta e passa do valor admissível. Então, ele tem um valor mínimo que ele pode ter. Nesse valor mínimo, a gente vai ter essa tensão máxima. Então, eu tenho que nessa tensão máxima vai ser o admissível, né? Então, o sigma aqui, eu coloquei esse valor, 150 vezes 10 a sexta. Tá aqui o termo e eu só isolar o D. Você acha, então, em metros, depois em milímetros. Então, 15,5 milímetros. Esse é o valor mínimo que ele pode ter. Menor que isso daqui, essa tensão acaba sendo maior e ele quebra, então. Agora, para o AC. Para o AC, a mesma ideia. A força dividida pela área. A área é πd dividido d ao quadrado sobre 4. A força é 20 kN, 20 vezes 10 ao cubo. E aí, para eu ter o diâmetro mínimo, o nosso sigma vai ter que ser o máximo que esse material aguenta, que é 150 megapascal. Então, 150 megapascal é igual a isso daqui tudo, né? Só isolar o D aqui, achando o D, então, 13 milímetros. Então, a gente achou os menores diâmetros possíveis que essas barras podem ter, né? Para que não venha se partir aí, que não ultrapasse o valor admissível, né? Não necessariamente parte, pode simplesmente sair do regime elástico e ir para o regime plástico e tudo mais, né? Bom, então, esse foi o número 1. Outro exercício aqui, esse é de tensão de cisalhamento, que acho que tem uma certa dúvida aí também nessa parte, principalmente quando, por exemplo, tá vendo que aqui a gente tem, ó, deixa eu mostrar o exercício que está por aqui. Ó, tá aqui as 3 placas e elas têm um rebite, só que nessa placa tem 2, né? Tem um aqui e tem um lá atrás, esse daqui, ó, olhando por cima e aqui olhando por frente. Agora, tá vendo que elas estão em cisalhamento duplo. Por quê? Tem 2 formas de ver isso daqui. Você pode pensar o seguinte, que tá vendo que aqui, ó, ele vai estar em cisalhamento por esta superfície aqui, por esta área aqui e por esta aqui. Seriam 2 áreas. Então, essa força estaria então agindo e você estaria agindo em 2 áreas. Então, estaria cisalhando em 2 áreas. Então, eu posso multiplicar a área por 2. Quando eu fizer força dividido pela área, ficaria força dividido, por caso P aqui, né? Dividido por 2A, que se eu multiplicar a área por 2. Ou outra forma de ver isso é dividindo, entendendo que a força que vai agir sobre ela vai ser dividida. Esse P vai ser dividido com essa de cima e com essa de baixo. Então fica P sobre 2 nessa e P sobre 2 nessa. Ou seja, eu mantenho a mesma área, porém com uma areazinha assim só que com P sobre 2. É a mesma coisa. Você multiplicar a área por 2 e usar P, ou continuar usando a mesma área e usar P sobre 2 é a mesma coisa. O que você tem que lembrar, então, a forma, acho que é mais simples de vocês lembrarem é que se ele está em contato com 2 áreas, a força que está sendo aplicada é essa. E ele está sendo dividido em 2 áreas. Então, é só você fazer 2 vezes a área, certamente. Só que como tem 2 aqui, ó, esse aqui está em duplo cisalhamento. Então, 2 vezes a área. Esse aqui também está em duplo. Então, vai ser no final 4 vezes a área. Essa força aqui vai estar cisalhando em 4 áreas. Então, seria P dividido por 4A. Seria a forma mais simples de vocês lembrarem, né? Aqui está falando, então, que ele tem o diâmetro de 15 milímetros, o rebite. E aqui fala que a tensão de cisalhamento última nos rebites, quer dizer, a máxima que ele suporta, é 210 megapascal. E quer saber que força é necessária para provocar a ruptura dos rebites por cisalhamento. Então, a gente vem aqui P sobre 2, P sobre 2, né? Então, primeiro vamos encontrar a área. Ele é 15 milímetros o diâmetro dele, π diâmetro ao quadrado sobre 4. Jogando aí, acha 1,77 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Agora, olha só, aquilo que eu falei. O sigma ele é força dividida pela área. Você pode pensar que essa força aqui vai se dividir em 2, né? Então, nesse aqui, vai ser a tensão foi dividida em 2, a força dividida em 2, P sobre 2 dividido pela área. Ou você pode pensar que eu tenho essa força, P, só que ela tem 2 áreas, então dividido por 2A. É a mesma coisa. O cisalhamento duplo isso acontece, as duas formas são semelhantes e nenhuma está errada. Mas como há 2 rebites, né, então a gente tem que multiplicar isso aqui ainda por 2. Então fica 4A. 4A. Então P sobre 4A. E aí, para ele poder suportar então 210 megapascal, tá aqui, da tensão máxima. Essa tensão aqui vai ser
para a máxima força P, vou ter esse 210 aqui, vezes 10 a sexta, é igual a P dividido por 4 vezes esta área aqui. Então está aqui, isolando P, 149 kPa. Então, com 149 kPa, esse rebite, então, iria falhar, iria romper por cisalhamento. Outra questão, também aqui dessa lista que eu encontrei. Bom, aqui está vendo que, isso é interessante, uma prensa usada para fazer furos em placas de aço é mostrada na figura abaixo. Assumindo que a prensa tem diâmetro de 0,75 inches, eu vou mudar isso daqui, no meu desenho eu mudei para deixar, se quiser, 0,75 polegadas, então eu estou fazendo isso aqui na verdade com 2 centímetros de diâmetro. A espessura da placa que vai ser furada é de meio centímetro e não 1/4 de polegada, como está aqui. E a força aplicada aqui em cima da prensa não é de 28 mil libras. Eu transformei isso daqui, essa transformação ficou então em 125 kN. Agora quer saber o seguinte: se essa força então que no caso nosso é 125 kN, é necessária para criar o furo, qual é a tensão de cisalhamento média e a tensão normal média na placa? Esse problema eu tinha que fazer, que ele é muito interessante e assim, muitos não pegaram essa ideia principalmente do cisalhamento. Olha só, então veja, a gente sabe que a tensão normal na placa por exemplo, a força está aplicada nessa direção, é a área que é normal a ela, é aquele círculo, é o círculo que está em cima, perpendicular aqui, né, a força que está em cima então da placa. Basicamente então é a área dessa prensa aqui, é essa areazinha aqui, ó, e que o diâmetro no caso nosso aqui, ó, 2 centímetros. Então tá vendo, é esta área aqui, ó, o raio é 1 centímetro. Aqui agora tá vendo que agora eu fiz a área com um raio que é mais fácil. O diâmetro é 2, o raio é 1, então a área é π vezes raio ao quadrado. 1 centímetro, 1 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então essa área é 3,14 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. É a área, então, perpendicular à força, ou seja, a normal aí, né? A tensão normal. Então essa tensão normal que a gente vai encontrar é o P, que é o 125 vezes 10 ao cubo, dividido por esta área aqui. Esse aqui é tranquilo. 398 megapascal. Agora, o que seria o cisalhamento? Pensa, cisalhamento seria eu estou olhando isso daqui, né? Lembra que isso daqui está ali por dentro. Agora, se eu faço um corte, faz um corte aqui, ó. Isso daqui, nessa direção, você vai ver ele desse jeito, né? Esse mesmo que a gente está vendo aqui, ó, de frente. A área que conta a cisalhada é essa área na direção da força, ó. A força está para cá, nessa direção eu tenho esta área aqui, ó. Esta área é a área de um retângulo. Seria o diâmetro vezes essa espessura. Essa é a área que é cisalhada, como se você separasse várias camadas dessa daqui, ó, para formar toda a placa, né? Então, ela é essa área aqui que a gente quer calcular para poder encontrar, então, a tensão de cisalhamento. Lembra disso? Então, a força normal, então a área que é normal, ou seja, perpendicular à força, no caso seria esse círculo aqui que é perpendicular à força, e o outro que é a área que é na direção da força, nesta direção, neste plano aqui. Então é esta área que está sob pressão, né? Aqui não tem, é só esta área aqui sobre a placa, né? Então seria isto vezes isso a área. Então tá aqui, ó, 2 centímetros vezes 0,5 centímetros, essa é a área cisalhada. Então 2 centímetros é 2 vezes 10 a menos 2 metros, 0,5 centímetros, 0,5 vezes 10 a menos 2 metros. Isso aqui multiplicando dá 10 a menos 4 metros quadrados. Então agora, tensão de cisalhamento, é só eu dividir essa força por essa área, né? A mesma força, 125, isso agora eu estou olhando a questão do cisalhamento mesmo. Então dividir pela área cisalhada, 10 a menos 4, então isso aqui dá 1250 megapascal. Tá vendo que no caso da cisalhada é bem maior a tensão. Bom, o terceiro problema, esse eu fiz um parecido em sala. Esse problema aqui é muito bom, ele é o 2.19 do livro, deixa eu ver se eu acho ele aqui. 2.19, tá aqui, esse livro não tem qualidade muito boa, mas aprendeu. Ambas as partes da barra ABC
são feitas de um alumínio para o qual o E é 70 gigapascal. Então isso aqui depende do material, né? Esse modo de elasticidade. Sabendo que a intensidade de P é 4 N, está vendo essa P aqui para cima de 4 kN sendo aplicada, determine o valor de Q de modo que o deslocamento em A seja zero. Está vendo esse ponto A? Ele quer o seguinte: se tivesse só essa força P aplicada, o que ia acontecer? Lembra? Você tem uma força aplicada, vai gerar uma tensão, essa tensão vai fazer o quê? Vai esticar um pouco esse material. Então esse ponto A que estava aqui, ele iria subir. Agora ele falou o seguinte: como é que determine o valor de Q, que força que teria que agir aqui nesse grande, para que esse ponto A não saísse do lugar, porque o tanto que ele deslocasse para cima devido à força P, ele também vai deslocar a hora que você puxar com a força Q aqui para baixo, a resultante vai fazer com que isso aqui desça um pouco. Ele quer que, no final das contas, o ar fique parado. Simplesmente. Basicamente, a gente tem que garantir o quê? Que o tanto que alongado aqui no ar, por tração, é o tanto que vai ter que ser comprimido aqui, né, por compressão, devido à resultante dessas duas aqui, nessa maior. E aí, se o deslocamento desse de tração foi igual ao desse de compressão, o ponto A fica no mesmo local. Então tá aqui, vamos lá, eu copiei tudo lá, vamos voltar, tá aqui. Então tá aqui o E 70 gigapascal, 4 kN aplicado no ponto A. O diâmetro desse daqui é 20 milímetros, o diâmetro desse maior é 60 milímetros, aqui é meio metro, o tamanho desse é 0,4 metros. O P aplicado aqui de 4 kN, o que eu quero saber, qual o valor de Q deve ser aplicado aqui para que no final das contas o ar não se desloque, entendeu? Porque esse daqui, quando ele for aplicado essa força, ele iria deslocar um pouquinho para cima, alongar um pouco, né? Agora ele quer que compense o alongamento puxando isso aqui para baixo. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, calcular a área. Vamos calcular a área das seções transversais que a gente precisa. A área daqui, π vezes isso aqui ao quadrado sobre 4. Só que isso aqui tem que estar em metros, que está em milímetros. Faz isso aqui, já vai dar a área desse, a área do menor, a área do maior, vocês façam aí. Agora o corte em AB. Lembra que eu fiz um problema igual esse. O outro é mais simples. O outro tem mais força, porém. E vocês têm que, para cada etapa, né, para cada pedaço que você está pegando, você tem que sempre fazer isso daqui. O que eu fiz naquele problema, mas foi uma vez só que eu fiz um daqueles. Prestem atenção muito bem nesse exercício. Voltem naquele que eu fiz em sala. Aqueles quando tem vários pedaços de tamanho diferente, com tensões aplicadas de tal forma que ele vai alongar ou vai comprimir, para calcular o deslocamento. Então dá uma olhada neles lá, depois que vocês virem isso daqui, porque é importante. Tá. Então o que você faz? Olha só, primeiro vamos para a seção AB, ou seja, antes dessa força aqui, eu faço um corte aqui. Se eu faço um corte aqui, está aqui esse corte feito. Olhando então desse corte para cima, eu sei que isso aqui está em equilíbrio, isso aqui tem que estar em equilíbrio, então se eu faço um corte aqui, desse ponto, se tem essa força P aqui, vai ter que ter forças internas anulando ela, que eu chamo de P'. Essas forças internas anulam a P. Então, basicamente, eu quero saber, são essas forças internas que vão resultar, então, essa força interna resultante que vai resultar no alongamento aí dessa barra B. Né? Então, estática, né? Soma das forças igual a zero. Então, como eu tenho P está para cima e P' está para baixo, eu tenho que P' tem que ser igual a P, né? Ou P menos P' igual a zero, logo P igual a P'. Então, o P', ou seja, a força interna aqui, né, que está garantindo o equilíbrio, é o próprio 4 kN. Então, quanto vai ser a variação? A variação, jogando a formulinha, né, variação do AB vai ser a força aplicada, que é o 4 vezes 10 ao cubo, 4 kN, o tamanho da barra, que é 0,4 metros, dividido pela área da barra B, é esse daqui, vezes o E, que é 70 GB, 70 vezes 10 à nona. Aqui a gente acha, então, em metros, primeiro, depois 0,073 milímetros. Então, isso aqui foi o tanto que o A iria deslocar, se tivesse só a força P, esse ponto A iria deslocar um pouquinho para cima, em 0,073 milímetros. Tá, agora o corte no ponto em BC. A gente tem que fazer a mesma coisa. Agora, eu faço um corte bem aqui, ó, tá aqui ele feito bem aqui, e olhando para cima, agora eu tenho duas forças.
Essas duas forças que estão agindo sobre esse sistema, elas têm que ter uma força interna aqui, que eu chamei de P', que vai anular essas forças para garantir que esse sistema esteja em equilíbrio. Então eu fiz o corte, aqui vai ter que surgir uma força para cá. Percebam, gente, que eu coloquei saindo, eu coloquei para baixo P'. Mas, lembra que a gente coloca saindo, se a gente encontrar ela negativa, ela é compressão, né? Então, eu coloco para baixo, mas olha só o que vai acontecer. Então, ó, agora vamos falar que a resultante aqui tem que ser zero. Então, o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Então, tem o P para cima, menos Q para baixo, menos P' tem que ser igual a zero. Isola o P'. P' é P menos Q, que daria 4 vezes 10 ao cubo, menos Q. Percebam, porém, eu vou só substituir os valores, né? Como eu não tenho o que é o que eu quero encontrar, né? O P' aqui, que é o que vai fazer isso daqui comprimir, aí que está a questão, esse P' tem que ser negativo, esse P' tem que dar um valor negativo, porque ele vai resultar na compressão, ou seja, o Q tem que ser maior que o P. Então, ele tem que resultar numa compressão. A compressão, ele estaria para o sentido contrário, né? Então, veja, a gente colocou saindo, mas isso aqui vai dar negativo. Você tem que entender que isso aqui é negativo porque você quer que anule. Se você quer que anule o que alongou do A, aqui tem que comprimir, né? Então, já vamos usar esse negativo aqui. Acho que é a parte que o pessoal pode ter mais dúvida nesse problema aqui. Então, veja, essa fórmula ainda vale. Agora para o AB, mas agora para o BC. F, L, A. O F é o quê? É o P menos o Q, que é 4 vezes 10 ao cubo menos Q, tá aqui, vezes o L, que é o comprimento dessa barra, que é meio metro, dividido pela área, que é esta daqui, vezes o módulo de elasticidade, que é isso. Aí, só resolvi, esse que estava multiplicando esse parênteses aqui, ó, fica isso aqui, 2,5 vezes 10 a menos 9. Agora, perceba o seguinte, como P, o Q tem que ser maior do que o P, o Q tem que ser maior do que o P para que aqui comprima. Então, isso aqui vai dar negativo, ó. A gente sabe que sempre que é compressão, o ΔL é negativo, certo? E por que você tem que tomar cuidado com esse negativo aqui agora? Porque a gente vai querer que esse ΔLBC ele seja igual ao ΔLAB, para que ninguém saia do lugar, né? O tanto que vai para cima, o tanto que vai para baixo, ele fique parado. Só que, como isso aqui dá um valor negativo, para eu poder igualar isso aqui, eu tenho que botar um negativo dentro de cá. Então, ó, o ΔLBC, que é isso daqui, tem que ser igual a menos o ΔLAB. Isso é só por conta de que esse ΔL, quando é compressão, ele é negativo e aqui é positivo. Eu não posso igualar os dois simplesmente, sabendo que um é positivo e negativo está errado. Então, eu tenho que igualar da forma correta. Então, boto menos aqui, aí sim, porque em módulo os dois são iguais. Basicamente, isso que eu estou levando em consideração que só são iguais em módulo. Então, agora, ó, pego isso aqui menos, só que não é em milímetros, viu, gente? É em metros para poder igualar. Aqui, ó, porque aqui está tudo no sistema em metros para poder achar o Q em newtons, né? Então, igualei aqui, ó, menos isso aqui, que é o ΔLAB, tem que ser igual ao ΔLBC. ΔLBC é tudo isso aqui. O Q está ali como incógnita. Tá aqui. Agora, só a única incógnita é o Q. Só você passar isso aqui dividindo, depois passar isso para lá, e aí isolar o Q. Você vai achar que ele é 33,2 kN. Façam isso daí. Beleza, então essa é a força Q, tá vendo que ela é maior. Ela é maior. Essa daqui é 4.000, a força P. Ó. A força Q é 33.000. Ela é maior de tal forma porque... Por quê? Porque como esse é mais fino, vamos ver a lógica aqui agora. Como isso aqui é mais fino, uma força menor já elonga mais. Como aqui é mais grosso, que o raio aqui é maior, você precisa de uma força muito maior para poder resultar na mesma variação de comprimento para essa daqui. Então, por isso que essa força foi bem grande, né? Que é 33,2 kN. Mas com isso daqui eles anulam, então. Agora vamos ver. Na letra B ele quer saber, então, quanto deslocou o ponto B. Bom, o deslocamento do BC tem que ser o próprio aqui. A gente tem que verificar isso, né? É uma forma de tirar a prova. A gente igualou os dois. A gente quer que os dois sejam iguais e achou 33,2 kN. Então, vem aqui, vou substituir o 33,2 aqui. O ΔLBC tem que dar o mesmo do ΔLAB. Só que negativo aqui. Faltou um negativo, viu, gente? A hora que eu substituir o Q aqui, eu vou ter aqui, ó, 33,2, esse ΔLBC é menos, faltou aqui, menos 0,073, adicionem aí depois
Então aqui é um menos, porque, claro, ΔLBC tem que ser, esse número é menor do que esse daqui, mas em módulo os dois são o mesmo. Então, o outro que eu fiz lá, ele tem mais uma força, ela é bem interessante, refaçam ele, e a ideia é sempre essa, de você fazer o corte em cada sessão e igualar com o resto das forças. E ele está resolvido, aqui ele está resolvido no livro também, um dos exercícios resolvidos lá. Lá ele está resolvido mais compacto, mais direto, mas tá... Bom, gente, tem um problema na gravação do vídeo. Para fazer esse último exercício eu vou ter que parar e refazer e vou editar o vídeo. Bom, aqui esse é o exercício da lista, tem uma treliça, tem uma força de 225 kN aplicada. Todos os materiais aqui dessa treliça, todas as barras são aço, 200 GPa de elasticidade. E ele quer saber as deformações dos componentes AB e AD. Ele deu a área, né? Já deu a área, a gente precisa calcular. Então basta achar as forças sobre a barra AB e a barra AD e dividir pela área. Você tem e jogar naquela fórmula do ΔL para achar o tanto que variou o comprimento dela, né? Isso, saber se elongou, né, ou comprimiu. E agora, para resolver esse problema, basta a gente achar as reações verticais, porque não existe reação horizontal, né? Quando a força, que dita se vai ter força horizontal e vertical é a força externa. Isso é uma confusão que as pessoas às vezes querem, porque aqui, mesmo só tendo essa vertical, as reações vão ser só na vertical, porque não tem nenhuma força externa na horizontal. Se tivesse alguma aqui na horizontal, aplicada, externa, aí iria aparecer nas reações uma força, então, em X. Mas aqui, mesmo, lembra, esse daqui é aquele que ele pode se movimentar assim, então ele só tem força em Y, né? Esse tem força em X e em Y. Só que como a força externa é só em Y, aqui também vai ter só VA e VC. Claro aqui. Então tá aqui, ó. A força aplicada aqui no ponto B, VA e VC, eu chutei para cima os dois. Aqui, gente, se a gente olhar com argumento de simetria, fica fácil ver que isso aqui é tudo igual, ó, mesmo lado, vai ser o mesmo ângulo, obviamente. Então, como está bem no meio, o VA vai ter que ser igual ao VC, porque ele vai distribuir, né, igualmente essas forças. Vamos ver, né? Então, de fato, vamos achar o θ, tangente de θ aí sobre isso, vai lá na calculadora, você acha que é 32 graus. Não tem força em X, como eu falei para vocês, que não tem força externa aplicada em X. Então, eu vou ter VA mais VC, que está para cima, tem que ser igual a 225. E a gente vai ver que tem que se dividir certinho pela metade. Como que a gente vai ter certeza? Vamos calcular o torque, o momento, né, no ponto A. Se eu estou calculando aqui, esse não aplica momento. Então, vou ter só essa força, que ela está fazendo girar assim, né? Ó. Se eu empurro para baixo, ele gira assim. E essa aqui, se eu puxo para cá, ela gira assim. Então, cuidado, esse daqui, ó, os dois a gente tem que igualar tudo que gira para um lado, por isso que é bom fazer essa setinha em cima de cada força. Tem que igualar com tudo que gira para o outro. Se os dois estivessem girando para o mesmo lado, você colocava eles do mesmo lado da igualdade e igualava a zero. Porque aí o sinal negativo ia aparecer. Faz parte do problema. Então não forcem, vejam bem para onde ele está girando e coloquem momento. A soma dos momentos que giram para um lado vai ter que ser a soma dos momentos que giram para o outro. Nesse caso, como só tem esses dois, e esse gira para um lado e esse gira para o outro, então o momento desse tem que ser igual ao momento desse. O momento desse é o braço de alavanca dele aqui, ó. Sai desse ponto que eu estou calculando até a força, né, até a linha da força, fazendo um ângulo de 90 graus. É 4. Então, 225 vezes 4 tem que ser igual ao quê? O VC vezes 8. Porque o braço de alavanca do VC, daqui até aqui, é 8, faz um ângulo de 90 graus também. Então, VC vezes 8, acho que o VC é 112,5, que é bem a metade disso, né? Logo, o VA também vai ser a metade, era igual, como deveria ser. Tá, agora, vamos pegar o ponto A. Está aqui o ponto A, o que a gente tem que fazer, né? Agora, calcular as forças ao longo das barras. Se eu pego ao longo da barra AB, eu vou ter a FAB, eu coloco sempre saindo do ponto, né? FAB para cá, FAD para cá. Aqui. FAB para cá, FAD para cá, o θ é 32 graus. Eu coloquei saindo, se a gente achar negativo, vai ser então compressão. Então aqui tá, ó. Em Y, eu vou ter VA mais FAB, tá sem o ângulo, seno de 32. Não tem mais ninguém aqui embaixo, então é igual a zero. Então substituo o seno de 32 é isso, o VA a gente encontrou aqui que é isso. Achei então negativo, né, como deveria ser. Menos 212,3 kN FAB. Na verdade ela é para cá. Então, ó, eu tinha colocado saindo. Agora eu venho aqui e corrijo. Isso aqui vai estar
Vai estar entrando. Só que primeiro, né, antes de fazer isso, esse sinal negativo eu tenho que utilizar para encontrar agora a força em X. Em X tem o FAB cosseno de 32, tá aqui, ó, FAB cosseno de 32, mais FAD, estão tudo para a direita. Tem que ser igual a zero. Substituo esse sinal negativo aqui, dos menos 212,3 aqui no FAB, e você vai achar, vai passar o menos para lá mais, e o FAD vai dar positivo, 180 kN. Ó, olha só, que isso causa muita dúvida, porque a FAD está vendo que é na horizontal. Então, por que não tem força na horizontal? As forças, quando são aplicadas aqui, elas são distribuídas ao longo das barras que estão em contatos, de tal forma que ao longo das barras vai ter força na horizontal. Agora, a reação depende das forças externas. As forças externas só na vertical, então nas reações só na vertical, mas nas barras pode aparecer sim. Então, lembrem disso, as reações, elas só dependem das forças externas. Se só tem força externa vertical, as reações são só vertical. Agora as barras não, você vai ter que fazer sempre isso. Como? Para cada ponto você vai lá, bota o eixo nele aqui, né? E coloca as forças que saem desse ponto, igual essa, e as das barras, né? As reações e as das barras. E agora a gente encontra as das barras. Então, achei essa aqui 180 kN, essa deu positiva, essa deu negativa. Então, essa aqui que eu tinha colocado saindo, na verdade ela é entrando. E essa daqui que eu tinha colocado saindo, ela continua sendo saída, porque deu positivo. Então aqui ficou assim, aqui ó, assim e assim. Só que lembra, se ela é entrando no ponto aqui, se ela é compressão aqui, ela tem que ser compressão nesse ponto aqui também. Então entrando no ponto aqui. Essa aqui é saindo do ponto aqui, vai ter saindo desse ponto também. Então, a primeira parte. Bom, agora para resolver esse problema, do jeito que está lá mesmo na lista, é só você agora jogar naquela. Você achou as forças? Joga na fórmula do ΔL. Força dividido pela força vezes o comprimento, dividido pela área vezes o E, né? Vezes o modo de elasticidade. Tá. Agora, só que eu quero continuar ela fazendo para a gente treinar treliça, para vocês treinarem treliça, principalmente o ponto B, que é o ponto mais crítico. Olha só. Esse ponto B vai ter 4 forças, é essa externa e as 4 barras. Eu quero encontrar a força da barra AB, eu já tenho. Lembra que ela é entrando no ponto, tá aqui, ó. FAB, essa aqui que a gente já calculou, é a mesma dessa, ela tem que ser entrando no ponto. As outras, essa eu tenho. Essa FAB tá aqui, 212,3. Ó, o sinal não uso mais, foi só para terminar. Terminei, joguei ele aqui, terminei tudo, beleza. Agora eu falo, agora os sentidos reais são esses daqui. Agora o sinal não vai mais. Então a FAB para cá. E agora o resto que eu não sei, é que eu quero encontrar a BD e a BC. Como eu não sei, eu coloco saindo, saindo, saindo. E aí depois a gente encontra, se for negativo, vai ser compressão. Então ficou com essas 4 forças. Veja, tá vendo? Essa força está ao longo dessa reta e essa força ao longo dessa. E tanto essa reta quanto essa reta faz um ângulo θ com horizontal. Então essa força e essa força vão fazer um ângulo θ com horizontal. Quando a gente coloca no eixo, a gente nunca coloca desse jeito aqui, ó, com a setinha no ponto. É sempre saindo, a gente coloca a base do vetor aqui na origem. Então eu peguei essa FAB, coloquei ela aqui na origem, está para lá, fazendo um ângulo θ com a horizontal. A FBC também faz um ângulo θ com a horizontal, tá aqui. E aqui ainda tem a FBD para baixo e a 225 para baixo também. Agora vamos começar. Em X. Em X eu botei, ó, FAB cosseno de 32. FAB 212, já encontrou. 212. Então, ó, FAB 212 cosseno de 32, tá aqui. Mais, isso aqui dá para direita também. Então, FBC cosseno de 32, só tem elas, né? Tem que ser igual a zero. Então, pode cortar o cosseno de 32 nos dois. E aí, ficamos com FBC. Isso aqui passou para a negativa, menos 212,3 kN. Então, ela é compressão também. A FBC eu coloquei saindo, na verdade ela vai ser entrando. Se ela entra aqui, ela entra aqui também. Tá. Em Y, esse valor eu vou ter que usar ele, negativo, do jeito que ele está, para achar em Y agora. Em Y eu vou ter, ó, para cima, eu tenho FAB seno de 32, está aqui, 212,3 seno de 32, essa aqui, está sem um ângulo. Agora para baixo eu tenho essas 3, menos 225, menos FBD, menos FBC seno de 32, é igual a zero, aqui.
Ó, essa para cima e essas 3 para baixo. Essa para cima e 1, 2, 3. As 3 negativas para baixo. Se substituir os valores aqui, esse FBC negativo, esse negativo com esse menos aqui vai ficar mais, cuidado. A hora que você somar tudo vai dar 0. Ou seja, ao longo dessa força, ao longo dessa barra aqui não vai ter força nenhuma. Vão ser no ar, aqui vai ficar completamente distensionada. As tensões vão ficar todas distribuídas ao longo dessas outras barras aqui. Beleza. Então, agora, o que vocês podem fazer agora é encontrar, e nesse ponto aqui, você sabe que aqui a força é 0, encontrar a força CD. Mas, com simetria, como argumento de simetria, olha só. Tá vendo que, como o lado de cá é o lado de cá, tá vendo que essa FBC tem que ter dado a mesma FAB, que é a FAB 212, a FBC 212. Então, se a gente encontrou que essa FAD aqui, nessa linha, ela é 180, aqui a FCD vai ter que ser 180 também. A gente fechou todas elas. Então, todos esses problemas têm a mesma base. Primeiro você encontra as reações, encontrou as reações, você encontra as forças sobre cada barra, bota sempre o eixo em cima do ponto e coloca as forças ao longo de cada barra, sempre saindo do ponto ao longo da barra, encontra cada uma delas e lembra que se você, igual aqui, ó, eu chutei tração para cá, eu vi que ela era negativa, então ela era para cá. Se ela é para cá, ó, se ela é para cá, aqui, ela também entrando, aqui vai ser também. Então é a mesma na mesma barra e tem que ser sempre no mesmo sentido, na mesma orientação, compressão ou tração. Tração saindo do ponto, compressão entrando no ponto. Tá? Agora, se achar as tensões, dividir a força pela área que já foi dada e achar os ΔL por essa fórmula, ele só quer dessa barra e dessa barra. Mas isso aqui foi um apanhado pra gente lembrar aí. Todo exercício de treliça faz dessa mesma forma. Em alguns casos você tem que encontrar o ângulo mais um pouco difícil, dar uma olhadinha nos triângulos para você encontrar. Cuidado para vocês não errarem aqui, logo no início vai virar uma bola de neve. Muita atenção nesses exercícios, porque esses exercícios são completos, você erra no início e você acaba errando tudo no final. Tá? Bom, então é isso daí. Com isso daí agora você tem uma boa base para poder resolver os exercícios. Façam os que eu fiz em sala de aula e façam as listas. A lista tem um solucionário que vocês podem olhar lá e ver se estão fazendo certo, tá? E agora é isso daí, é estudar. Até mais, pessoal.